Olá, terceiro ano, tudo bem? Quando nós falamos em éticas aplicadas, nós estamos falando desse campo da ética que vai trabalhar com questões específicas, com aplicações práticas da ética. Então, nada melhor, como primeiro exemplo, tratarmos da bioética. Tá? Bioética, aqui lendo um livro de bioética do Darley Dallagnol, tá? Que ele vai fazer uma apresentação geral e bem interessante desse conceito. A bioética, então, como o próprio nome já traz a definição, é a ética que estuda as questões que envolvem a vida humana. Tá? O conceito bioética ele vai surgir lá em 1970, quando se tem uma série de avanços na área da genética, tá? Quando já se tem aí né, se tem clareza, né, dos reflexos produzidos no pós-Segunda Guerra, né? E você tem o ser humano avançando muito em questões que envolvem a biotecnologia, começam a surgir questionamentos e problematizações acerca de até onde esses avanços eles podem ir. Será que a ciência, ela tem que prestar, ela não deveria prestar esclarecimentos éticos, seguir padrões ou parâmetros éticos no desenvolvimento das suas pesquisas? Se começa a refletir sobre alguns conceitos já vistos anteriormente, principalmente quando tratamos numa das aulas passadas sobre o conceito de morte, né? A ética, a relação da ética com a morte, lá vimos, por exemplo, a eutanásia. A bioética, então, ela vai trabalhar, ela vai buscar estabelecer uma reflexão para que se chegue a definições, a consensos que envolvem essas problemáticas que envolvem a vida humana. Vamos falar de aborto, vamos falar de pena de morte, vamos falar de pesquisa com células tronco embrionárias. São todas essas reflexões, então, que carecem de problematização. Tá? Então, a bioética ela vai fazer surgir, ou ela vai provocar o surgimento dos chamados comitês de ética. Tá? O que são os comitês de ética? Os comitês de ética são esses grupos de pessoas de diferentes áreas, tá? Que vão, de uma maneira racional, digamos assim, buscar esclarecer ou buscar chegar a definições, a soluções para problemáticas que se colocam em determinado momento, em determinado contexto histórico. Okay? Então, a bioética é a primeira, vamos chamar assim, e mais impactante talvez, das teorias de ética aplicada. E ela teve importância em vários fatos que ocorreram a nível mundial, a nível nacional. Tá? Vamos trabalhar aqui com um aspecto. 2011, vamos pegar o ano base de 2011, nós temos na África a ocorrência, no centro da África, lá do continente africano, nós vamos ter a ocorrência de uma epidemia de ebola. O ebola, então, ainda um vírus com uma letalidade altíssima, né? E sem uma vacina capaz de estabelecer uma imunização das pessoas. Okay? E populações, comunidades sendo dizimadas, né, pela ocorrência desse vírus, e a comunidade científica buscando solução, buscando uma vacina. E nós vivemos esse momento também de pandemia, né? A gente sabe que o desenvolvimento de uma vacina ela é demorada porque a ciência trabalha com essa questão da rigorosidade científica, do método. Não é de qualquer maneira que se faz uma vacina, né? Você tem toda uma rigorosidade de procedimentos, de etapas que vão sendo cumpridas, que vão sendo superadas para conseguir se chegar a um produto final. Tá?
E aqui nós estamos trabalhando com um vírus que, teoricamente, tem uma letalidade baixa, tá? Um alto nível de contágio, mas uma letalidade baixa. Diferente do ebola, que tem uma letalidade altíssima, tá? Por isso que ele dizimava populações. Então, nesse intermeio da tentativa de amenizar aquela problemática do ebola, a OMS, né, começa a discutir a situação. E nos Estados Unidos surge uma vacina com potencial de curar, ou de prevenir, né, de estabelecer a imunização do ebola. Mas essa vacina não tem teste nenhum. Ela sai do laboratório como um potencial para isso. E a gente sabe muito bem que depois da vacina surgir, por exemplo, nós temos no Brasil hoje 2 testes, né, sendo feitos para o coronavírus, né? Uma vacina com produção com autoria lá dos ingleses, outra dos chineses. As duas estão em testes, por exemplo, aqui no Brasil se fala que são 3 níveis de teste, começando com níveis com grupos menores até chegar agora o nível 3, no caso da vacina chinesa, com um grupo mais populoso, chegando a quase 10 mil pessoas, acho, né, para se estabelecer. Aquela sai do laboratório e não se faz testes. Aí a OMS ela se vê dentro de um dilema. Vamos liberar essa vacina para ser aplicada naquelas populações que estão correndo o risco de ser dizimada? Ou vamos esperar fazer todos os testes para depois aplicar? Sabendo que, se esperar muito tempo, pela letalidade do vírus, pode ser que não vamos ter mais comunidades para aplicar. Então, se colocou esse dilema, né? Surge um dilema ético aí. Por quê? Porque você pode aplicar e matar as pessoas? E se você não aplica, certamente muitas vão morrer. O que fazer? Então a OMS ela convoca um comitê de ética internacional para debater o assunto, para discutir o que se fazer naquela situação específica. Tá? E esse grupo se reúne, pessoas de diferentes áreas do direito, da filosofia, da medicina, obviamente, né? Comunidade científica em geral, tá? Da sociologia, e vão discutir isso para saber, né, qual é o... E se resolve, né? Veja, a OMS ela tem essa dupla possibilidade. Aplicar e matar, ou não aplicar e depois, né, aplicar e matar e ser responsabilizada por matar, ou não permitir milhões de pessoas morrerem e serem responsabilizadas por não terem liberado aquela vacina que talvez teria, entende? Então se chega a uma definição que sim, que se faz a aplicação dessa vacina. Tá? Faz a aplicação dessa vacina. E por competência científica, eu ia dizer por sorte, mas não é por sorte, é por competência científica, a vacina ela surge efeito e você tem uma imunização das pessoas e se controla o vírus ebola. Há pouco tempo atrás, agora uma questão de mês, 2 meses, um novo surto de ebola surge de novo lá em localidades da África, mas ele é controlado com essa mesma vacina. Então você tem melhorado, aprimorado, obviamente. Então você tem a bioética, ela vai surgir para dar essa definição, tá? E lá na década de 70, quando ela surge, uma das primeiras definições que se tem ali é a definição do que é morte, quando é que uma pessoa morre. Tá? E você tem toda uma construção coletiva de uma definição de morte, que hoje ela é contestada ainda por algumas pessoas, por alguns cientistas, talvez, que se contesta esses elementos, mas é justamente isso. A bioética, assim como a ética, ela é uma construção, como o Habermas ele vai mencionar, né, na teoria dele, os consensos no qual a gente chega numa discussão racional, eles não são definitivos. A racionalidade ela me obriga a entender que essas construções elas podem ir se transformando e elas vão se transformando ao longo do tempo, ao longo de cada... Né? Por isso que não se chegou hoje, né? Porque existe uma diferença. Ah, mas obviamente o coronavírus está matando muita gente. São 60 mil, 65, né? Hoje, só no Brasil. Tá? Mas não se chegou no extremo que existia lá na África, né? Para propor a aplicação em massa de uma vacina sem os testes. Tá? Não se chegou a essa fase de dilema ainda hoje. Muito bem.
Então, e assim como outras questões muito importantes, elas são base, né, de discussão para a bioética. Ok? Então, é uma discussão sobre questões que envolvem a vida humana. Numa segunda perspectiva de ética aplicada, nós vamos trabalhar com a ecoética. Tá? A ecoética, então, ela surge ali a partir da metade do século XX. Até ali, a ética ela era antropocêntrica. Ou seja, o homem ele ocupava o centro da ética. A ecoética ela tem uma importância muito grande, porque ela vai dizer o seguinte, olha só, o homem realmente ele tem uma importância muito grande, porque somos nós, somos seres dignos, mas se nós não cuidarmos da perspectiva do meio ambiente, da ecologia como um todo, e o homem inserido dentro dessa perspectiva, nós não teremos mais vida. Por isso que a ecoética ela vai trabalhar com um conceito central, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. A ecoética, né, e a ONU ela vai se juntar a essa perspectiva mundial, né, de discussão dessa relação, de como é que deve ser a relação homem-meio ambiente, homem-natureza, homem-ecos, essa casa comum. Como é que deve ser essa relação? Né? Quando lá a ONU, numa das suas organizações, chega à definição, né, o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável ele se dá quando eu garanto as minhas necessidades sem comprometer a necessidade das gerações futuras. Né? Eu não posso esgotar os recursos hoje e comprometer aqueles que vão vir depois, meus filhos, meus netos, sei lá. Né? Eu tenho que me satisfazer as necessidades hoje, mas prevendo possibilidade das gerações futuras também garantirem as suas necessidades. E da maneira como nós estamos vivendo hoje, de maneira geral, não dá. Né? Não dá. Hoje temos, por exemplo, dados aí de 2016, um pouquinho desatualizados, mas 2016 dizia ali que se todo mundo consumisse como um australiano, nós precisaríamos 4 planetas para sobreviver. Quase na mesma faixa do norte-americano. O brasileiro está em torno de 1,8 planeta. Né? Então veja, essa relação que se estabelece com o meio ambiente, com a forma como eu vou buscar os meios de subsistência na natureza, ela tá desconexa da realidade. E nós vamos ter que buscar alternativas para isso. E a ecoética justamente ela vai discutir isso. Ela vai propor, peraí, nós temos que pensar que além da questão econômica, nós temos outras discussões a se fazer também quando se fala do meio ambiente. Né? Não é simplesmente passar a boiada. Nós temos que ter responsabilidade com o meio ambiente. Tá? Então a ecoética ela vai dar essa guinada e dizer o seguinte, não vamos parar de olhar só para o umbigo do ser humano e vamos olhar ou ter uma perspectiva mais holística, né? Mais geral, mais de visualizar toda a necessidade que realmente existe no contexto em que nós vivemos. Nós não dependemos unicamente de nós, um do outro, nós dependemos de um contexto muito maior, né? Que é o contexto que a ecoética ela vai buscar refletir, né? Buscar estabelecer definições bastante importantes. Okay? E por fim, o terceiro grupo, né, vamos chamar assim, de éticas aplicadas, aqui o da ética aplicada, nós podemos chamar hoje também extremamente importante nesse cenário mundial, né, que se viu nos últimos anos com relação à questão do trabalho, que é a chamada ética dos negócios. Tá? A ética dos negócios, então, ela vai buscar refletir essa relação, as relações de trabalho de uma maneira geral, de geração de renda, de geração de riqueza. De que maneira que tem que se dar isso? Ou seja, em nome do lucro, em nome do sucesso, em nome do crescimento econômico, tudo está permitido? E a ética dos negócios, então, ela vai nos colocar algumas perspectivas. Primeiro, compromisso com os funcionários. Quem tem um negócio, compromisso com os funcionários.
como é que deve ser o procedimento para com os funcionários? O Brasil, há 2 anos atrás, né, agora também mais recentemente, 3 anos atrás, agora mais recentemente também, ocorreu aqui algumas flexibilizações nas leis trabalhistas, por exemplo. Todas elas, será que dentro de uma perspectiva da ética, elas são saudáveis? Né, tivemos agora, dia 1º de julho, uma greve, né, nós não fomos, né, nos maiores centros, aí a greve dos entregadores de aplicativo. Simbólico isso. Né? Simbólico isso. Talvez um dos referenciais dessa nova, vimos em sociologia também do Séné, né? A cultura do capitalismo, talvez a questão dos entregadores, né? O que a gente vai acabar, alguns sociólogos vão chamar de uberização da vida, né? Que são símbolos dessa nova realidade cultural que o capitalismo nos apresenta, nos coloca essa perspectiva, poxa, qual é a ética que está por trás disso? Né? Qual é a ética que está por trás disso? Ah, mas eu estou pagando o que nós combinamos. Eu não estou. Nós combinamos isso, ele aceitou, eu estou pagando. Poxa, mas será que, frente às condições de vida dessa pessoa, ela não se viu obrigada a aceitar, mas você não se aproveitou dessa situação para oferecer para ela um valor muito menor do que ela mereceria ganhar? Nessas perspectivas, tá? Que ela vai discutir. No outro sentido, a relação, o compromisso com os consumidores. Né? Qual é o compromisso que eu, enquanto empresa, tenho com o consumidor? Aquele que vai me dar o lucro. Né? Qual é o meu compromisso na entrega do produto para ele? Tá? Então nós temos essas perspectivas que são bastante difíceis de se desenvolver de uma maneira geral, porque existem questões muito particulares e muito imprecisas, talvez, que precisam ser refletidas. Depois nós vamos ter também um outro compromisso que nós vamos dizer que tem que existir, que é o compromisso com o concorrente. Tudo pode? Na relação de garantir um espaço no mercado, tudo pode? Qual que é a ética que tem que ter com o concorrente? Muitas práticas, elas são naturalizadas. O dumping, por exemplo. Né? O que é o dumping? O dumping é quando eu tenho... eu estou no mercado lá com um produto, tá? E eu tenho o meu concorrente, e o meu concorrente entrou no mercado com o produto dele, que é similar ao meu, tá? E nós estamos numa faixa de preço muito parecida, só que eu estou mais tempo no mercado, eu tenho mais capital, então eu vou tirar toda a minha margem de lucro nesse produto, vou baixar o preço lá embaixo, né, para o meu produto vender, para quebrar a concorrência, e quando a concorrência quebrar e não vender mais, eu volto a subir lá em cima o meu preço. É uma prática, né? O dumping que chamam, né? Até que ponto isso é ético? Até que ponto isso envolve uma responsabilização ética para quem pratica isso nas relações com os concorrentes? Depois, nós temos também as relações governamentais. E a prática hoje, muito comentado nos noticiários, né, o lobby. O que é o lobby? Do inglês é corredores, né? O que é o lobby? O lobby é uma prática que quase se tornou profissão hoje. No Brasil, por exemplo. Tá? O lobbying é quando representantes ou pessoas que representam interesses de empresas privadas vão fazer a intermediação no Congresso com aqueles que fazem as leis para que se façam leis que garantam interesses das empresas. Por isso o lobby, porque essas pessoas elas ficam nos corredores do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado, elas ficam aí nos corredores, né? Então quando passa um deputado lá, eles vão lá e fazem o chamado lobby. O que é? É você tentar convencer aquele político a votar favorável àquele projeto de lei que beneficia
aquela atividade. Ou então convencer alguém a montar uma lei, né, que vá à votação, que beneficie aquele ramo de atividade, né? O agronegócio, a siderurgia, a indústria de exploração de minério, sei lá, tantos setores. Isso é o lobbying. Até que ponto isso? E muitas vezes a gente não pode ser, pelo menos, ingênuo, né? Que por trás do lobby, muitas vezes, está todo o sistema de corrupção. Porque eu pago para que o deputado, para que o político vote a favor. Entende? Qual é qual é a implicação ética de tudo isso? Né? E hoje se fala em lobby, 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 o lobista, o lobista, o lobista aqui, o lobista ali, né? Foi preso o lobista, foi pego dinheiro com o lobista, né? Porque quase isso virou uma profissão, ser lobista. Né? E por fim, nós temos também na ética dos negócios, que liga um pouco a questão da ecoética, que é o compromisso com o meio ambiente. Né? Ou seja, em nome do crescimento, do desenvolvimento, eu posso qualquer coisa com o meio ambiente? Eu posso descartar o meu resíduo de qualquer maneira? Eu posso enganar a fiscalização para não ser multado e em compensação eu vou ocasionar um dano ambiental? Né? Como se vê, né, nos jornais de maneira corriqueira quase isso acontecer. Então vejam, são aspectos gerais, são aspectos bem importantes, né, que devem ser levados em consideração quando nós tratamos das chamadas éticas aplicadas. Aqui hoje apresento para vocês então a bioética, a ecoética e a ética dos negócios. Importantes elementos, né, de discussão quando tratamos das éticas. Ok? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.